Oi, pessoal, Duda da RPS, estou aqui com o Paulo, mais uma vez, para a gente falar sobre o Total Return, especificamente sobre o mês de fevereiro. É um mês difícil, muito ruído, queria até que você comentasse bastante sobre o cenário desse último mês. Bom, uma performance de menos 3,1 para o Total Return, 0,9 do CDI e uma queda de mais de 7% do Ibovespa. Comenta então para a gente o que aconteceu esse mês e as principais papéis, detratores e contribuidores da performance. No último podcast a gente acho que falou bastante sobre China, né? Que a gente estava com uma cabeça otimista com China, com a reabertura, aceleração do PIB por lá, incentivos que o governo fez para estabilizar o setor de housing. Enfim, a gente acha que a China nos próximos, talvez 24 meses, vai ser um dos poucos vetores de crescimento do mundo. Simplesmente porque está numa recuperação cíclica da economia depois de vir um período muito longo de lockdown, com lockdown que terminou no final do ano passado, mais ou menos em novembro, e que veio super tranquilo até. A gente achou até que ia ter mais vol e não teve, né? Eles realmente reabriram a economia. Estamos vendo aí dados de PMI forte, dados de tráfego de carros, metrô, várias métricas que a gente acompanha, mostrando que de fato a economia está reabrindo. A gente estava com a cabeça de estar long China, com ações na China, com petróleo, e fazendo hedge direcional no S&P, que a gente não queria ter posição direcional no total return nesse momento que ainda tem muita turbulência no cenário macro global. Muita inflação nos Estados Unidos, problema ainda de emprego muito forte, tensão geopolítica, a questão da guerra na Ucrânia ainda presente, então muita dúvida ainda no cenário macro, então a gente estava numa cabeça de ficar long short China, principalmente com os Estados Unidos, que não funcionou, né? No mês passado a bolsa chinesa caiu 6%, o QWEB, que é o índice das ações chinesas de tecnologia, caiu 14%, o petróleo caiu 7%, o XLE, que é o índice de ações do setor de petróleo que a gente está posicionado, caiu 7%, e o S&P caiu só 2,6%. Então, foi um mês que o S&P outperformou quase todos os mercados globais, com exceção da Europa, que outperformou o S&P. E aí a nossa principal tese, macro, que era long China, short Estados Unidos, não funcionou, e acho que isso foi o grande detrator da performance do Total Return no mês. A gente vem trabalhando com o Total Return sem direcional, muito mais long short, por conta de todas essas dúvidas, né? E essa nossa principal tese do book macrofatorial, que era a China contra os Estados Unidos, não funcionou. Além disso, os outros books, long short Brasil e long short lá fora, bottom up, né, que a gente chama aqui, Alfa Brasil e Alfa Global, também não foram bem. E aí, os três principais books de risco da casa tiveram uma performance ruim no mês passado, que explica essa underperformance do Total Return. Então comenta, por favor, quais alterações a gente foi fazendo durante o mês, como que a gente entra em março, né? Como que nossa carteira começa o mês de agora. Olha, a gente não mudou muito de opinião. Tá? A ideia é seguir com essa tese da China. É verdade que aumentou a tensão geopolítica. Eu acho que talvez o principal explicação por que a China foi mal no mês passado, dado que os dados econômicos estão vindo bons, dado que a reabertura está acontecendo, dado que vai crescer o PIB talvez 5, talvez um pouco mais de 5 esse ano, vindo de zero anualizado o quarto tri do ano passado, foi um aumento dessa tensão geopolítica, a história dos balões, aí agora uma retórica de lado a lado China, Estados Unidos, um pouco mais tensa na questão geopolítica. Eu acho que isso, de alguma forma, está influenciando os mercados, apesar do fundamento econômico chinês estar bom. O que a gente resolveu fazer é diminuir um pouco o tamanho da posição, dado dessa volatilidade macro, uma certa resiliência do S&P, que agora até estamos gravando aqui num dia, terça-feira, e hoje teve um testemunho importante do Powell falando que está mais preocupado com a inflação, que talvez volte a acelerar o passo de aumento de juros de 25 bips para 50 bips. Acho que isso muda um pouco o ambiente para o S&P, talvez
de fato, com o Fed mais incisivo, a gente possa finalmente ver uma realização mais forte do S&P. Então a gente segue short S&P, segue long China, segue um pouco long petróleo, mas com uma posição 50% menor do que a gente tinha, um pouco pelo prejuízo que a gente teve, um pouco por esse aumento dessa tensão geopolítica, mas ainda achamos que ao longo de 2023, olhando para os grandes grupos, para os grandes blocos econômicos, a China deve ser o destaque positivo. E vamos ver se o S&P finalmente começa a corrigir. Lembrar que o S&P está muito caro relativamente ao juro real. Nós estamos vendo um juro real de longo prazo aí de 1,5% nos Estados Unidos, um juro nominal acima de 4%. O equity risk premium muito pequenininho para estar exposto a equity nos Estados Unidos. E agora, se de fato a gente vai aumentar a volatilidade do mercado de renda fixa, porque o Powell vai sair dos 25 e acelerar para 50, e tem um processo mais tortuoso e turbulento, eu acho que de fato a vol deve subir. Foi uma das características dos últimos 2 meses, uma queda importante da volatilidade do mercado, que suscitou fundos quantitativos aumentarem posição em ativos de risco no mundo. O S&P claramente se beneficiou dessa queda de vol, mas com essa mudança um pouco de retórica do Fed, vamos acompanhar. Ainda não é a decisão final, foi só um testemunho. A gente tem vários dados para sair de emprego e de inflação nos próximos dias e semanas, para aí sim definir como é que deve ser a próxima decisão do FONC, que pela precificação de mercado agora está indicando que está mais para 50 do que para 25, uma mudança de passo, que não é nada trivial para o maior banco central do mundo, aquele que tende a ser mais previsível, que tende a fazer as coisas com mais cuidado, mas pelo visto subestimou a inflação, subestimou o mercado de trabalho e está tendo que fazer essa mudança de rota. E, portanto, mais vol, mais risco de mercado e talvez agora sim um trigger para uma realização maior. Eu sei que não é a nossa principal tese, mas eu queria te ouvir falando um pouquinho do cenário Brasil. Então, também foi um mês complicado, né? A Bolsa Brasil caiu 7,5%. Mês passado a gente não estava com direcional de Bolsa Brasil, estava só um long short. O nosso book long short não funcionou tão bem, mas não foi mal, assim, horrível, foi um pouquinho negativo. A gente vem carregando uma cabeça mais defensiva ao Brasil, só que a gente estava muito short Petro, e foi um mês que Petro tradou bem, mês de fevereiro, né? E isso machucou no relativo, principalmente o nosso long short Brasil. A gente segue com uma cabeça de estar defensivo no setor de saneamento. Sabesp, inclusive, foi uma das posições que a gente perdeu um pouco, que é uma coisa que a gente está carregando há tempos. Com builders baixa renda. A gente começou a colocar um pezinho em coisas um pouco mais discricionárias no Brasil, achando que a gente pode ter um arcabouço fiscal um pouquinho melhor do que o mercado acha. Está precificado na curva de juro uma coisa muito ruim, né? O juro real no Brasil está 6,4%, 6,5% de longo prazo, a inflação implícita mais de 6%. O equity risk premium da Bolsa Doméstica, de fato, abriu bastante nessa correção de fevereiro, na verdade, a correção do ano todo e desde o ano passado. Então, a gente está vendo uma bolsa barata, todo mundo muito pessimista, e aí a gente resolveu tomar uma posição um pouquinho mais otimista Brasil, inclusive aproveitando a vol baixa para comprar a opção de upside Brasil, uma carteira doméstica começando a pôr o pé em algumas coisas mais cíclicas, mas com uma característica ainda de qualidade. Então, empresas líderes que têm balanço forte, que podem ganhar market share em setores um pouco mais cíclicos, mas são empresas que estão com balanço forte e podem ganhar share nesse ambiente de crise de crédito que a gente está vivendo no Brasil. Então, tem alguns nomes tipo Vivara, Grupo Soma, a gente tem Iguatemi, a gente tem BTG Pactual. Então, a gente começou a colocar um pouco mais de beta na carteira, mas ainda com essa ressalva de ser empresas de altíssima qualidade, líderes dos seus setores, com balanço muito forte e que podem, PIB não melhorar, e a gente nem está otimista com PIB nada, mas que são empresas que podem ganhar ali share relativo dos seus setores pela fortaleza das suas operações. E aí então compramos um pouco de upside Brasil, acreditando que pode sim vir um
fiscal menos pior do que está precificado, e para fazer um hedge um pouco desse direcional Brasil um pouco mais comprado, a gente comprou um pouco de inclinação na curva de juros. Se o governo resolver forçar esse juro para baixo, continuar falando sobre independência do Banco Central, continuar discutindo meta de inflação e eventualmente entrar num populismo de corte de taxa de juros sem ter uma base econômica sólida para fazer isso, um fiscal arrumado, o que a gente vai ver provavelmente o juro longo abrindo e o juro curto eventualmente caindo num movimento mais populista. E aí essa abertura do juro longo versus juro curto vai acabar batendo na bolsa. Então está funcionando como um hedge para a gente dessa posição comprada em Brasil via opções, essa inclinação, aposta de inclinação na curva de juro, esse steepening de curva. E aí é a forma com que a gente está meio que long short, assim, long risco via bolsa e comprado nesse hedge de steepening de curva de juro para proteger se realmente a gente embarcar numa aventura mais populista na política monetária. Tá bom. Obrigada. Ok, obrigado. Até mês que vem. Até mês que vem. Tchau.